Vamos agora à análise com o David Pontes, que é comentador da RTP e diretor do Jornal Público, e também com o Eduardo Pereira Correia, politólogo. Muito boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. David, começo por ti e por perguntar-te se consideras que estes cartazes são racistas. Tenho dúvidas que sejam racistas, mas são seguramente de muito mau gosto e de uma violência extrema. Lápis espetados nos olhos de alguém é qualquer coisa de inimaginável em termos de violência gráfica e por isso parece-me que seria de evitar. A luta dos professores não precisa deste tipo de incentivos, por muito que tenhamos assistido, julgo eu, nos últimos tempos, é uma coisa que já dura algum período, a este extremar, algum populismo, alguma capacidade, alguma incapacidade, eu diria, de manter a manifestação dentro dos termos desaceitáveis. Eu percebo que Pode estão perder muitos meses. apoio por causa disso? Ou Eu achas julgo que até que sim. tem vindo a perder? Eu julgo que tem vindo a perder algum apoio até pelo prolongamento desta luta, não é? E ela recorre, os professores têm recorrido, às vezes até no discurso, mais do que só nas imagens gráficas, às vezes no discurso, algum populismo, alguma tentativa de manter muito viva uma luta que durante muitos meses é difícil às vezes de suplantar. Eles já fizeram paradas na Estrada Nacional número 2, caravanas automóveis, uma série de reivindicações, têm mostrado a sua imaginação, mas também há um lado que isto que é novo desde que começou este ano letivo, que é a ideia de que há muitos movimentos inorgânicos, os tais que são convocados através das redes sociais, que escapam ao controle de manifestações que são, apesar de tudo, mais bem enquadradas quando estão dentro de estruturas representativas dos professores, e isso corremos estes riscos, às vezes mesmo, eu diria mais do que do racismo, desta violência gráfica que está patente nisto, que chega ao mau gosto. Eu acho que não tinham necessidade, obviamente, os professores de chegar a este ponto. Eles têm pontos importantes para defender, não precisam destas armas. Como é que considera que o Primeiro-Ministro reagiu a esta situação, sabendo que António Costa geralmente não costuma fugir a este tipo de confrontos? Não só não costuma fugir, como costuma aproveitar estas manifestações, sempre que lhe são contrárias, para se vitimizar de alguma forma. Faz parte, todos os primeiros-ministros utilizam sempre essa solução quando são confrontados. Contudo, nós temos que olhar para estes atos como uma fadiga que o Governo começa a demonstrar, e que é muito normal. Nós tivemos isso, por exemplo, no fim daquilo que foram os governos de Cavaco Silva, em 95, ou, por exemplo, os governos de José Sócrates, em 2011. A questão aqui que nos leva a olhar para o porquê desta contestação é que este Governo tem pouco mais de um ano e pouco. Repare-se, este Governo, durante 4 anos, teve aquilo que foi o chapéu da geringonça, e aí foi bem demonstrativo que o monopólio da contestação em Portugal é da esquerda e por isso não houve quase contestação durante os primeiros 4 anos. Nós estávamos habituados a ver greves de sindicatos, etc. Depois tivemos aqueles 2 anos onde a própria pandemia acabou por cobrir grande parte da atividade governativa e da contestação com medidas muito difíceis. E agora temos 1 ano e meio de governo onde as pessoas já demonstram um cansaço muito grande por parte deste governo. E então aquilo que nós vemos é um extremar da contestação. Aliás, este cartaz, eu recordava-me que este cartaz já tinha sido referido por António Costa aqui há uns tempos, porque ele tinha dito que não gostava de ver o Ministro da Educação com lápis nos olhos. Portanto, ele já tinha referido à utilização daquele cartaz no seu Ministro da Educação. Aquilo que houve foi um aproveitamento daquela imagem para espicaçar o Primeiro-Ministro. E aquilo que se vai vendo é que o Primeiro-Ministro reage a estas questões. Aliás, hoje foi muito interessante ver que António Costa já estava sob tensão porque tinham sido apopados vários ministros naquilo que tinha sido o 10 de junho. Ele vinha daquilo que era uma agradável passarela pela África do Sul e, portanto, onde tinha sido muito bem recebido com o Presidente da República. Chegou, não estava à espera daquela contestação e automaticamente exaltou-se perante aquilo que era aquele tipo de cartazes. Eu não vou, obviamente, fazer qualquer observação sobre os cartazes, aliás, foi feito ainda agora e muito bem. O que acontece é que um Primeiro-Ministro tem que estar acima dessa contestação e tem que estar acima, sobretudo, de tentar falar com manifestantes naquele local, que não era o local óbvio para fazer qualquer tipo de explicação. David, acreditas que situações como esta que vivemos no 10 de junho e também os apupos a João Galamba vão acabar por repetir-se ao longo do tempo? Conseguirá o Governo lidar com elas e sobreviver também a elas?
Juro que sim, elas não começaram agora, atenção, eu acho que já há alguns meses para cá se tem notado, nomeadamente os professores. Estamos a falar de uma coisa muito específica, que tem a ver com esta luta dos professores, e eles procuram o confronto direto, se quisermos, em termos de manifestação, e perfeitamente legal, em todos os momentos, quer do Partido Socialista, quer do Governo, eles estão lá, têm sido exemplares, se quisermos, em termos de empenho na sua causa. Obviamente, Galamba, estamos a falar de um capítulo um bocadinho diferente. Eu aí julgo que a ideia do próprio Primeiro-Ministro de os levar para essa comemoração é o continuar de um confronto que ele tem, não verbal neste caso, com o Presidente da República, e por isso, de alguma forma, a população, em peso da régua, mostrou-se, se quisermos, ao lado mais do Presidente da República do que do Primeiro-Ministro, ao vaiar um ministro que tem estado sob fogo. Os governos aguentam e têm capacidade para aguentar a contestação, ela faz parte da vida democrática. Eu acho que António Costa, de alguma forma, sempre procurou este tipo de diálogos e, como dizia, nem sempre tem a melhor paciência e a melhor maneira de lidar com eles. Eles não são fáceis. Coloquemos-nos, aliás, se não quisermos, no corpo do Primeiro-Ministro, da mulher do Primeiro-Ministro, e perceber que isto são, obviamente, momentos de tensão que os políticos têm que ter capacidade para gerir. António Costa tem um historial de, num momento ou outro, tem um historial, aliás, de se irritar de vez em quando com isto, e por isso, se calhar, devia evitá-los, mas também, ao mesmo tempo, faz parte do exercício da democracia, ouvir manifestantes, contestá-los com argumentos e tentar, de alguma forma, estabelecer um diálogo que é para as câmaras, obviamente, dali não vai resultar nada, a não ser essa ideia de que o Primeiro-Ministro é capaz de estabelecer conversa mesmo com aqueles que manifestamente estão do outro lado da barricada em termos de polémica. Agora, isto é um princípio importante. A nossa democracia baseia-se na ideia de que é possível encontrar consensos, é possível estabelecermos um chão comum em que poderemos conversar, em que podemos, apesar de termos posições diferentes, encontrar os tais pontos de negociação que nos permitam avançar. E por isso eu julgo que o gesto é sempre importante em democracia. A irritação era escusada e, obviamente, prejudicará sempre. Acho que a prazo, obviamente, terá que ser mais do que isto para se quiseres, abalar e pôr em causa a continuidade do governo. Isto faz parte da ordem natural, nomeadamente num conflito que se prolonga há tanto tempo como é o dos professores. Falavas também do confronto entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Até quando é que esse confronto também pode durar? Não sei, eu acho que isso depende muito dos dois, não é? Temos aqui duas pessoas que no passado, nomeadamente durante o período da pandemia, tiveram, se quisermos, um entendimento exemplar das suas funções diferentes e tiveram de alguma forma capacidade para estabelecer aquilo que era mais importante para o país. Eu julgo com a maioria absoluta, isto perdeu-se com a maioria absoluta e com o segundo mandato presidencial, que também é exigente em termos daquilo que normalmente os Presidentes da República fazem, e o caminho dos dois está completamente desviado desde que António Costa decidiu não demitir, apesar das sugestões e da pressão do Presidente da República, João Galamba. Talvez, isto é um talvez com sublinhado, depois de terminar aquilo que são os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, possa-se estabelecer um qualquer consenso, seja porque António Costa decide finalmente afastar um ministro que tem poucas condições para continuar, seja porque é feita uma interpretação por parte do Presidente da República que lhe permita acalmar, se quisermos, o julgamento. Acho difícil esta segunda, obviamente. Teremos que esperar algum tempo, teremos que esperar o tal tempo do Parlamento para já, pelo menos, ou algum novo facto que venhamos a conhecer, mas será pouco provável, para que isso possa estabelecer. Eu julgo que os dois continuam a ter razões para estar afastados. O Presidente da República, porque tem tido uma exigência maior em relação ao Governo, que nem sempre tem sido satisfeita por parte do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, de alguma forma, incomodado, nomeadamente pela repetição que o Presidente não deixa de exibir, apesar de dizer que isso está longe, que não é algo que possa usar, da questão da dissolução. Eu acho que os dois têm razões de queixa. Evidentemente há aqui um entendimento que se perdeu e que se partiu e que vai ser difícil colocar novamente em sintonia e se calhar não teremos isso provavelmente até o final do mandato de ambos, porque de facto estamos num tempo diferente daquele que vivemos no passado. Estamos num jogo para ver quem não cede primeiro. Sim, o Presidente da República vai ter agora, no final do próximo mês, um Conselho de Estado, onde já disse que quer ouvir todos os seus conselheiros. Entretanto, vai ouvir
os partidos políticos. Na próxima semana temos já a Comissão de Inquérito da TAP com Pedro Nuno Santos, a seguir vão seguir Fernando Medina, portanto vai ser uma semana, várias semanas de enorme desgaste para o Governo. E aquilo que nós vemos é que estes casos começam-se a tornar repetitivos. Todo este desgaste de irem ao Parlamento, estas comissões de inquérito, acabam por funcionar como uma âncora para o Governo, não o largando desta polémica e ao mesmo tempo temos aquilo que é a prova de força do líder do Executivo, de António Costa, contra o Presidente da República. O Presidente da República vai aproveitar sempre, tal como fez agora no 10 de junho, para fazer a sua magistratura de influência, com aquela alusão como fez aos ramos que devem ser cortados, pedindo que seja feita uma remodelação ao Governo, e esta remodelação já não é só pedida pelo Presidente da República, é pedida também por várias pessoas dentro do Partido Socialista, e por isso António Costa começa a ficar cada vez mais num caminho mais estreito. Isto é, a sua imagem, a sua continuidade, este braço de ferro que ele continua a ter com o Presidente da República, serve não só para desgastar o Governo, mas também para descredibilizar aquilo que são as instituições e a política. E, portanto, eu penso que muito rapidamente ele terá que fazer uma remodelação a fim de garantir novamente um restabelecer das condições e das relações com o Presidente da República e por forma a ganhar algum fôlego para enfrentar esta segunda parte do novo governo. Tem sido sempre muito resistente às remodelações e quando as faz são sempre pelos mínimos. Sim. Acredita que desta vez será diferente e depois de todo este braço de ferro bem visível com o Presidente? Todos os primeiros ministros não gostam de fazer remodelações. Fazer uma remodelação num governo é basicamente aceitar aquilo que é uma fragilidade, uma necessidade de alterar de algo que não está bem, que está desde logo com um problema que deve ser resolvido. E, portanto, os primeiros ministros têm muitas reticências em fazer remodelações. Às vezes é mais fácil a um primeiro-ministro fazer uma demissão, porque é um caso pontual, do que fazer uma remodelação. António Costa não o quer fazer, muito menos para já, contudo, eu penso que a única forma de restabelecer as relações com o Presidente da República, de voltar a ganhar algum elan, sobretudo na próxima legislatura que vai começar, e com alguma tranquilidade perante o Parlamento, é fazer essa remodelação. Em áreas que são fulcrais, onde o Presidente da República tem vários, onde o Primeiro-Ministro, aliás, tem vários problemas, desde a habitação, desde aos negócios estrangeiros, à justiça, à saúde, à educação, às finanças. Portanto, há aqui várias áreas. Obviamente que ele terá que ter os seus pesos pesados e terá que guardar alguns. Por exemplo, Fernando Medina, para já, se correr bem na Comissão de Inquérito, será um ministro a manter. Mas há outros que terão que sair e o Ministro das Infraestruturas é um daqueles que provavelmente terá que sair, até nem que seja a seu pedido. Eu penso que um novo pedido de demissão do Ministro João Galamba não terá outra hipótese perante o Primeiro-Ministro de a aceitar até para restabelecer as suas ligações com o Presidente da República. David, consideras também que o arrastar desta situação por parte de António Costa só lhe traz a ele e ao Governo ainda mais problemas? Achas que é uma teimosia do Primeiro-Ministro não remodelar, não afastar Galamba, que isso vai acabar por ser positivo para o Primeiro-Ministro ou, pelo contrário, que vai, de facto, trazer ainda mais desgaste, como dizia aqui o professor? Mais desgaste, sem dúvida. Não vejo que qualquer hipótese de manter, a não ser a sua autoridade, que durante uns breves momentos, quando fez o discurso da manutenção, Galamba colheu junto das suas hostes que haja aqui utilidade, e não é tanto para o Primeiro-Ministro ou para as relações entre ele e o Presidente da República, é mesmo para o país. Isto começou mal, começou com um governo que de alguma forma acusava o desgaste da continuidade ao longo deste tempo todo. Começou sem grandes figuras que se destacassem para além daquelas que são figuras dentro do Partido Socialista. Começou com um governo que incluía todos os possíveis sucessores de António Costa dentro do mesmo elenco governativo, o que não é, de facto, muito aconselhável. E esse começo é, provavelmente, muito difícil já de emendar. Agora, olhando para aquilo que se passou nos últimos meses, olhando para alguns ministros que continuam terrivelmente ausentes, olhando para algumas áreas do país que continuam a necessitar, nomeadamente naquilo que tem a ver com fundos estruturais,
estruturais, com a aplicação que vai ser feita deles num ciclo que era preciso não perder tempo. Uma remodelação significa sempre algum compasso de espera entre a saída de uns protagonistas e a entrada de novos, mas olhando para tudo isto que está em cima da mesa, eu continuaria a achar que era desejável que houvesse alguma mexida. É preciso percebermos se o principal protagonista disto tudo, que é António Costa neste caso, tem a força, a dinâmica e a vontade de o fazer. Ora, eu diria que o histórico não nos mostra isso. O histórico mostra-nos o contrário, que António Costa gosta normalmente de preservar os seus ministros, mesmo aqueles que estão debaixo de fogo. Isso às vezes funciona como uma espécie de para-raios, enquanto se concentram sobre eles as polémicas, deixam de alguma forma que o primeiro-ministro esteja livre delas, mas eu julgo que o tempo de desgaste, eu julgo que dentro do próprio Partido Socialista, a ideia de uma remodelação que já foi verbalizada por alguns será acarinhada e será vista como, de alguma forma, uma capacidade do primeiro-ministro de se reinventar. Se António Costa tem essa capacidade ou não, eu, pelo menos, tenho muitas dúvidas que ele o tenha, mas que seria desejável em termos daquilo que é a governação. Estamos a viver num governo que tem uma maioria absoluta e, por isso, tem todas as razões para cumprir a sua legislatura. Eu diria que era absolutamente desejável que houvesse de facto esse refrescamento, o encontrar de novos rostos e também de uma maior dinâmica que faltou no início deste discurso. E o que nos diz a história sobre estas remodelações? Costumam funcionar noutros governos que tenham passado por situações semelhantes? Sim, tal como eu estava a dizer, sempre que os governos fazem remodelações ganham ali algum espaço. Não só pela comunicação social, mas também pelo público, pelo próprio Parlamento, que acaba por dar este espaço que é necessário para os ministros conhecerem as pastas e, sobretudo, as remodelações trazem uma coisa, trazem responsabilização política. E isso é que é importante. O grande problema, neste momento, deste governo é que não remodelar ou não demitir, por exemplo, João Galamba, começa-se a criar uma ideia de desresponsabilização política. Isto começa a colocar em causa não só as instituições, como a própria democracia. Mas também é verdade aquilo que ainda agora estava a ouvir, que era a questão da transição das pastas. E isso é algo que António Costa terá que fazer com muito cuidado ou até chamar a si alguma transição. Nós temos o PRR neste momento como o grande desígnio nacional, são mais de 20 mil milhões de euros para investir no país, uma quantia que o país já não via há muito tempo. Quando nós vemos a Europa a entrar em recessão, Portugal consegue ter esta entrada de dinheiro maciça para ajudar grande parte da economia e, portanto, neste momento uma remodelação em algumas áreas-chave pode ser perigoso pelo período que pode admitir a transição e, sobretudo, pela pressão que o Presidente da República já admitiu naquilo que é o cumprimento do PRR. Contudo, António Costa neste momento tem que jogar com a sobrevivência. Ele não conseguirá sobreviver com um governo onde não existir responsabilidade política. E a responsabilidade política tem a ver com aqueles que governam mal ou que não têm a aprovação, devem ser retirados para dar lugar a outros. O grande problema é que António Costa está-se a isolar dentro do Partido Socialista. Neste momento, não haverá muitas personalidades nacionais que aceitem ser ministros deste governo. Porquê? Porque este governo já está a esticar a corda com o Presidente da República. Portanto, em qualquer altura este governo pode chegar ao fim. E por isso, neste momento, só indo buscar aquilo que é a máquina do Partido Socialista, as segundas e terceiras escolhas, para virem ocupar novamente os lugares que já foram ocupados pelas segundas escolhas, uma vez que as primeiras já foram demitidas. Portanto, António Costa tem neste momento um jogo difícil para lidar, mas do qual depende grande parte daquilo que é a manutenção deste governo, que só tem, como eu disse, pouco mais de um ano e meio. Eduardo Pereira Correia e David Pontes, muito obrigado aos dois por terem estado connosco. Boa noite e bom domingo.